Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia ensolarado, maravilhoso. Eu comecei com a teoria do Thanos, que é uma teoria malthusiana, onde eu já comentei. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que no futuro próximo vai ter mais pessoas e recursos, tem gente que acha que não, que a população não vai crescer, que o ser humano vai dar jeito de alimentar todo mundo, que não teremos esse problema. Ilusão É, nuclear. O que você acha, professor? Qual a olha, sua opinião sobre isso? é muito relativo. Uma colega de trabalho minha que trabalha em Praia Grande acha que vai ter. Eu já discordo dela. Acho que não vai ter esse problema. Eu acho que sempre o ser humano vai pensar numa solução criativa ou visando o interesse econômico, financeiro, ou pela questão humanitária. Vai querer alimentar a população, etc. Enfim, mas ela acha que uma população vai super aumentar e o ser humano não vai ser capaz de produzir alimento, que a gente vai poluir, estragar o solo com os agrotóxicos e não vai ter mais onde plantar. Mas isso é muita opinião, é o que vai acontecer ainda. Então não tem como você cravar, é fato. Você não é Deus. Como é que você vai saber o que vai acontecer? Você sabia que tem como viajar no tempo? É um debate da área de física que fala da questão Não, professor, é real. Viajar no tempo. É um Sim, viajar no debate, até onde eu Mas sei. não pro passado. Não dá pra viajar pro passado, só pro futuro. Até onde eu sei, são teorias, suposições, análises, não tem um fato concreto. Isso vocês vão ver também em física, vocês vão ter ano que vem física. Ciências acabam. Física mesmo. É física, química e biologia, vocês vão ver. E física também tem muita coisa legal. Mas até onde eu sei, são teorias. Dobra do tempo e espaço, por exemplo, a questão da Depois eu vou rotação te da. mandar um bagulho que você vai ver lá o negócio da Beleza. viagem no tempo. Beleza, eu agradeço. Aí eu dou uma analisada. Se for interessante, como é na área de humanas, até posso trazer. Enfim, mas retomando o raciocínio, como é muita opinião, a análise, artigo, etc., eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Aqui, ó. Vou compartilhar o meu Google Chrome. Não, isso daqui. Opa. Deixa eu sair daqui. Não, isso daqui eu não quero compartilhar. É isso daqui que eu quero compartilhar. Ó, essa telinha. Justamente mostrando para vocês por que eu foco tanto na questão da opinião, dou liberdade para vocês e sempre prego para vocês. Analisem os pontos de vista, o que cada um diz, etc. Deixa eu fechar essa guia aqui, que essa guia aqui também não interessa. Não consigo. Deixa. Ó, a posição das escolas austríaca de Chicago, keynesiana, que é de John Keynes, marxista de Karl Marx, em 17 questões econômicas. Uma área das ciências humanas, que é a economia, olha como tem diversas opiniões, olha como ela é ampla. E aí temos várias escolas de economia. Tem gente que vai seguir mais a opinião da escola de Chicago, por exemplo, que é o do nosso ministro Paulo Guedes, que é chamado neoliberalismo. Tem gente que vai seguir essa daqui, ó, de John Keynes, que foi um economista. Não, o que ele falava eu concordo. Tem gente que vai falar, não, eu sigo o que Karl Marx falava, ele foi brilhante, eu sigo o que ele fala. Ou tem gente que vai falar, não, eu gosto da escala austríaca, eu acho que a escola austríaca enxerga melhor a questão da economia. E quais são os temas, assim? Por exemplo, qual a importância da propriedade privada? Percebe que tem 4 tipos de respostas. A resposta marxista, a resposta keynesiana, a resposta de Chicago... Eita, alguém tá... Perfeito. Quem é que... Ô, JP, silencia aí, por favor. JP, né? Ué, tá saindo... Agora acho que melhorou. Percebam como tem 4 tipos de opiniões diferentes só num tema, que é economia da área das ciências humanas. Resposta marxistas. Já Karl Marx ele vai chegar como algo ruim. Ele vai falar: a propriedade está no centro das mais severas desigualdades e opressões da civilização moderna. Somente por meio da regulamentação da transferência de renda, da redistribuição de riqueza, da propriedade comunal, pode uma sociedade alcançar a igualdade, a justiça e a dignidade para todos. Olha o que Karl Marx enxerga. Já se a gente pegar lá embaixo a escola austríaca, olha o quanto é diferente. A propriedade é uma relação que surge naturalmente entre os seres humanos e coisas materiais. A propriedade e os direitos do proprietário sobre sua propriedade tornam possível o cálculo econômico, permitem uma ampla e mais produtiva divisão do trabalho e,
consequentemente níveis crescentes de prosperidade. Com efeito, a civilização em si é inconcebível sem a propriedade privada. Qualquer transgressão à propriedade resulta em perda de liberdade e prosperidade. Ou seja, enquanto um enxerga que a propriedade privada é ruim, você tem que regulamentar, controlar, dividir, tomar força, já a escola austríaca acha que não. Que tendo a propriedade privada como algo inalienável, que não se pode tirar, que não se negocia, é que você vai permitir um crescimento econômico e todo mundo vai crescer. Olha, já como tem diversas opiniões na questão de economia. Por isso que ontem, na atividade da página 279 em História, sobre neoliberalismo, e o que vocês também comentaram, Maria Júlia, etc., eu permiti que vocês dessem a opinião de vocês. Ah, não tenho opinião formada. Ah, eu concordo, não concordo. Porque se nem economistas famosos, que têm diversos livros, chegam a uma opinião concreta, como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos falar? Isso é o fato, isso é a verdade, essa é a mentira. Não, é muita opinião, é muita análise, é a própria maneira de cada economista, de cada filósofo enxergar a sociedade. E aí é que eu não vou comentar todos esses temas com vocês. Mas se a gente seguir esse artigo, seria muito interessante se vocês lessem o que é o dinheiro e como ele surge. 4 visões diferentes. Qual é a origem do valor econômico de um bem? Um tênis, um produto eletrônico, um celular da Xiaomi, um celular da iPhone, um carro da Mercedes, etc. Uma roupa de uma marca, deixa eu pensar que é uma marca rapidão, sei lá, RBK, não sei, da Reebok, da Oakley, enfim. Qual o valor econômico de um bem? Por ser daquela marca, qual o valor econômico dele? Qual o método correto de conduzir pesquisas na área de ciências econômicas? Como que você tem que pesquisar a economia, enxergar a sociedade? Tem diversas opiniões. E aí vai, ó, juros, a inflação, o impacto da poupança. É ruim? Não é ruim? A Maria Júlia está pedindo para entrar. O imposto também, né, professor? E isso, vai comentar sobre imposto. Ó, tem gente que vai criticar a poupança. Tem gente que vai elogiar. Vai falar, não, a poupança é bom. Tem gente que vai falar, é importante ter poupança e é importante quem gasta, porque se a pessoa poupa, ela vai colocar no banco e o banco vai emprestar. Ó, keynesiano, em tempos normais, poupar não é algo economicamente nocivo, mas em um cenário de recessão, poupar pode fazer com que a economia entre em uma espiral descendente. A austríaca não, poupar é essencial para a formação de um capital, mas não há uma proporção socialmente ótima entre consumo e poupança que deveria predominar uma sociedade. Tudo vai depender da preferência temporal dos indivíduos. O que os indivíduos preferem naquele momento? Já Karl Marx também vai ter uma visão pejorativa, ele vai criticar. A visão acumulação de riqueza por determinadas classes e famílias cria uma oligarquia econômica que exclui aqueles que não conseguem uma posição dentro de um sistema econômico. Ou seja, é muito amplo. Jamais eu vou chegar para vocês e falar, não, é isso que eu quero, é aquilo. A não ser quando seja um fato em si. Por exemplo, quem criou o Plano Collor? Fernando Collor de Mello. Quando surgiu o Plano Real? Aí vai estar lá. Ou que a gente já viu, quando que caiu o Muro de Berlim? Que período os militares governaram? Qual foi o último presidente militar? Aí são fatos, aí não tem o que questionar. Não, eu acho que foi o Tobias. Não, você não acha. Aí é um fato em si. Fatos a gente sempre pergunta e é a resposta em si, que é um acontecimento. Agora, com relação à economia, tem muitos outros assuntos para a gente trabalhar. É muito relativo, é muito opinativo. E, deixa eu tirar aqui do Stop Share, voltar para a minha tela. Perdão. Como eu mostrei para vocês, só 7, 8 assuntos, de 4 visões diferentes. Por isso que ontem eu falei, não, tá certo, não tem importância nenhuma. O que vocês acham? Eu concordo. Professor, em qual você acredita? Olha, o professor sempre vai ter sua opinião. Eu gosto mais da escola austríaca. Tudo que está lá, eu concordo mais com a austríaca. Mas tem gente que vai concordar com a de Chicago. O nosso ministro Paulo Guedes, que é PhD em economia, que estudou muito mais do que eu, é respeitado, ele concorda com a de Chicago. Karl Marx, que é hoje ainda citado mundialmente, tem uma legião de apoiadores, também é muito elogiado. Tem John Keynes, que tem muitos adeptos. Enfim, mas aí vai da opinião de cada um, do achismo de cada um. Isso a gente vai ver bastante em geografia, em sociologia e também em filosofia, temas polêmicos.
Porque sociologia são os estudos sociais. Filosofia são filósofos a respeito de vários assuntos. Eu vou jogar aqui um assunto polêmico que um filósofo famoso, ele diz. Eu não posso pegar simplesmente um filósofo maravilhoso, como é, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, que 90% do que ele fala a gente vai acabar concordando, porque é chovendo molhado. É um cara maravilhoso, que fala bem, tem uma voz perfeita. Eu queria ter a voz que esse cara tem, eu queria ter a inteligência que esse cara tem. Mas aí eu tenho que pegar um cara polêmico, para dar um assunto um pouquinho polêmico para a gente comentar. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui rapidamente com vocês, para mostrar. Vamos lá. No Pondé sobre democracia. Agora vai ser interessante. Vamos ver se eu acho. É um vidinho de 2, 3 minutinhos. Achei. Vamos ver se vocês vão acabar escutando esse áudio que eu estou colocando aqui. Vamos compartilhar a tela novamente para vocês verem como é polêmico. Aqui, ó, o que é democracia? Share. Vamos lá. Professor, eu não tô escutando. Não estou Isso que eu escutando? falo, Tá sem senhor, tá som, sem professor. Tá sem som? Ô, Tá. professor, quando o senhor for Eita, deixa eu ver compartilhar... agora. Tá escutando? Não, Não? Não. não. Escutaram? Não, professor, quando eu for compartilhar, tem um quadradinho lá embaixo falando se é para compartilhar o vídeo com som. Não, foi mal. Deixa eu stop share. Lá aqui embaixo tem, deixa eu ver. Ué. É aqui em share. Pena que eu queria compartilhar essa informação. Deixa eu tirar. É onde? Aqui é no share. É bem lá embaixo, bem na pontinha de tudo. Advanced. É um quadradinho bem no cantinho. Ué, caramba. Não é stop vídeo não, né? Caramba. Não, você começa a compartilhar, aí tem um quadradinho lá embaixo para você fazer com som. O professor de artes me mostrou onde você conseguiu ver? Achei, consegui. Aí. Agora sim. Em política, quando ela diz... Estão ouvindo? Sim, sim. Agora sim. A democracia é de todos os regimes ruins, o menos ruim que a gente conhece. É um regime baseado na ideia da limitação do poder. Limitação essa que é causada tanto pelo voto quanto pelos corpos intermediários, que estabelecem a relação de pesos e contrapesos. Você percebe que uma pessoa é ignorante em política quando ela diz que democracia é um regime baseado no voto popular. Essa resposta é ignorante, porque a democracia é, entre outras coisas, baseada no voto popular. Só o voto popular pode produzir todo tipo de desvio, todo tipo de tirania da maioria e todo tipo de bobagem como eleição, como resultado da eleição. Então a democracia é um regime baseado no conflito entre os poderes, na limitação do poder, poder esse limitado pelos corpos intermediários que estabelecem pesos e contrapesos, associado ao voto popular, que é um dos pesos e contrapesos. E é claro que existe o lado B da democracia, como se fala, né, o lado negativo da democracia. Justamente por isso existem os mecanismos de pesos e contrapeso. A democracia, como dizia o Nelson Rodrigues, ela trouxe à tona o regime de quantidades. Então o Nelson dizia que a democracia despertou os idiotas porque eles percebem que eles são maioria, então eles podem tomar a decisão que eles quiserem. Normalmente isso é compreendido por alguns inteligentinhos como sendo uma crítica à democracia. Não, esse argumento do Nelson Rodrigues e também do Humberto Eco em relação às mídias sociais que são parecidos, ele visa simplesmente reforçar a ideia de que a democracia precisa de corpos intermediários e de pesos e contrapesos para controlar justamente o fato que você tem um sem número de pessoas que podem tomar decisões populistas em qualquer momento e você tem que depois engolir essas bobagens. Um assunto polêmico. Vocês perceberam que no começo do vídeo, deixa eu parar aqui, ele vai falar: a democracia, dentre todos os regimes, é o menos pior.
Ou seja, ele não quer o fim da democracia, mas ele tem uma visão pejorativa a respeito desse assunto. Se a gente falar isso, mostra uma crítica à democracia. Ah, vocês querem uma ditadura? Ah, não sei o que, vocês são contra a democracia. Não, é mais para vocês analisarem um assunto polêmico e a partir daí concordar ou discordar. Tem gente que não vai concordar muito com ele. Saber o que tem de ruim e o que tem de bom na democracia. Exatamente, por isso que ele vai falar pesos e contrapesos. Aí você vai ter que ter um contrapeso se caso uma opinião toma uma decisão ruim, por exemplo, que vai prejudicar a todos. Sei lá, se a população quer prisão perpétua sem julgamento, ou pena de morte sem julgamento só para quem é acusado de um crime, por exemplo, algo muito ruim. Aí se a população quer, pede isso, aprova o plebiscito, como é que você faz? Que contrapeso você tem que ter? Os contrapesos são para balancear uma decisão equivocada, por exemplo, de uma maioria popular. Não que a gente seja contra a democracia, mas se o povo, a maioria, escolhe algo ruim, como que a gente faz? E ele já fala em alguns livros, eu cheguei a ler livro dele, que ele acha que no futuro o ser humano vai criar um mecanismo que supere a democracia, uma sociedade que se organize de tal forma que a democracia não seja mais necessária. É um assunto interessante para vocês analisarem, para saber, ele tem razão? Concordo? Não concordo com ele? Será que é tão ruim assim a democracia, se caso alguém tome uma decisão ruim, eleja um político ruim, um político que já fez coisa errada, seja corrupto, por exemplo? O que a gente faz? Um político que já sofreu impeachment, aí ele é mais votado. Um político que... Faz sentido, professor. Faz sentido. Como é que a gente faz, por exemplo, se o povo quer votar num cara que já foi preso por corrupção? Porque ele era carismático, por exemplo, porque ele era popular, e o povo não interage na política. Como é que a gente vai, tipo, tentar ajudar a população se a população, tipo, ela quer coisas ruins pro país? Exatamente. Que contrapeso a gente vai ter que fazer caso a população queira algo ruim? Ou não tem que ter nenhum contrapeso? Deixa o que a maioria decidir e toca o barco e vamos seguindo o jogo. Não, professor, aí vai dar merda, né? Tipo, se tiver contrapeso, vai dar merda. Exatamente. Aí pode ser que dê tem um povo burro nesse país. Um povo que vem de voto, por exemplo. Aí chega o cara, 50 a 100 manga aí, ó. Mas quero que você fale que roupa que eu tava lá na cabine, para saber se votou em mim. Aí a pessoa pega 50 mangos, vota no cara, e o cara é eleito, e o cara vai desviar dinheiro para pagar outros eleitores para votar nele. Com contrapeso, o que a gente tem que ter? E a limitação dos poderes. Os 3 poderes que são executivo, que executa, legislativo, que cria leis, e judiciário, que julga. A gente vota no executivo e no legislativo. Se a gente vota em um monte de caras ruins que vão fazer leis, como é que fica a coisa? E aí? Qual o contrapeso? Porque o povo pode vender voto para legislativo e esses caras pilantras vão fazer leis. Aí eles, de repente, podem fazer uma lei que aumenta o salário dos caras muito. Pode fazer uma lei absurda. Pode fazer uma lei absurda. Aí como é que é o contrapeso disso? E aí esses caras vão ter um aumento de salário do nosso imposto, por exemplo. Vão pegar mais dinheiro do imposto, que podia ser em outras áreas, e pagar para mais salário. Mas de repente pode ser que alguém fale, não, mas se o povo quer pagar imposto para dar dinheiro para político e não liga que não tem saúde, segue o barco. E ele vai falar qual o contrapeso disso, qual o limite dos poderes. O que o legislativo pode fazer? Ele pode fazer leis em benefício próprio, por exemplo, para prejudicar outras, ou de repente ele recebeu um dinheiro de um empresário que já seja famoso na cidade ou no país, para dificultar empresas nacionais que estão começando, criar burocracia, enfim. Qual o contrapeso disso, da democracia? Que de repente o empresário pode falar, dou dinheiro para você político, fazer uma campanha, o político vai comprar voto, compra um monte de pessoas, ele é eleito, aí ele vai criar leis para ferrar a economia, por exemplo. Qual o contrapeso? Leis que só vão ajudar ele, tipo, só vão prevalecer ele. Só vai prevalecer ele. Ou uma empreiteira, por exemplo, que banca a campanha dele, o cara é eleito com muito dinheiro, e aí, qual o contrapeso disso? O que a gente vai fazer? A gente está elegendo muitos caras ruins, caras bons? O que a gente vai fazer para superar a democracia? Um poder moderador? O que a gente faz? É uma crítica que ele faz a respeito da democracia em si,
E a gente tem que parar para refletir. Se a gente for puxando, a gente vai muito além. Tem uma série de questionamentos para a gente pensar, refletir, entender a sociedade, olhar outros povos, outros países, para ver como que eles se Ô, organizam. professor, Sim. de todos os sistemas, você realmente acha que democracia é o menos pior de todos? Eu concordo com... Na sua opinião. Claro que tem... Eu concordo sim que a democracia seja o menos pior. Eu acho que seria pior ainda se a gente não pudesse tirar o ruim, porque na minha opinião, pelo menos a gente pode eleger um ruim, mas com a democracia a gente tem meios de tirar esse cara ruim, por exemplo, como o Collor de Mello. Faz sentido. Faz sentido. Por mais que a gente possa eleger os piores, com a democracia a gente pode tirar. Agora, se não é democrático e é o cara que tá lá, como é que a gente tira ele? Igual o Collor de Mello. Os pais, os avós, tios, quem é mais velho. Quem tem 40 anos, quem tem 30 e pouco, talvez não lembra que era criança. Mas ele simplesmente, do dia para a noite, pegou o dinheiro da poupança de todo mundo e sumiu. Sumiu. O dinheiro da poupança de todo mundo. Pessoa que vendeu apartamento, vendeu carro, tinha dinheiro, que trabalhou para viajar, para fazer o que quisesse, perdeu o dinheiro. Perdeu. Empréstimo compulsório. Vou pegar o dinheiro de vocês emprestado pro governo, depois eu pago. Perdeu o dinheiro. E aí o povo foi para as ruas, ele sofreu impeachment. Por isso que a democracia ela tem esse lado bom para você tirar o do ruim. Um exemplo que eu dei de você tirar um político ruim, como é que você faz? Por exemplo, com a democracia, você pode. Nesse ponto, eu concordo com ele. Mas se a gente for mais a fundo na democracia, dentro da própria democracia, tem diversas maneiras de um país se organizar politicamente. Com poder centralizado, um governo federal decidindo, com um poder descentralizado, os estados e municípios tendo mais independência. Professor, uma pergunta. Como é que funciona o sistema de república? Como fala assim, o país é uma república. Ele segue os princípios lá da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, e ele tem os 3 poderes. Isso na teoria. Uma república é uma divisão, limitação e regulamentação dos 3 poderes, para que não fique um poder na mão de uma única pessoa, como era na França com o rei. Aí veio a república, que ela criou 3 poderes. O judiciário, que vai julgar os casos, que vai julgar de acordo com as leis. O legislativo, que vai criar leis. E o executivo, que vai executar de acordo com as leis, que vai... Então é basicamente uma democracia, você quer dizer? Sim, a república é uma democracia. Porque você vai eleger, de fato, quem vai ser o executivo, o legislativo. Só que se a gente parar para pensar, o Reino Unido, a gente elege as pessoas elegem indiretamente o cara que vai governar. Porque lá é um primeiro-ministro, não tem presidente. As pessoas votam... Não, é o rei, mas o rei é só uma figura... É uma figura mais simbólica e ele também tem o poder de moderação. A rainha, se ela quiser, se uma lei for aprovada, ela pode cancelar aquela lei e dissolver todo o parlamento. Ela tem esse poder. É que ela não executa. Atualmente ela acha melhor ficar na dela, ler com uma figura simbólica, mais para resguardo. É uma análise que ela faz. Nossa, mas ela... professora, aquela velha... Tadinha dela. Ela não morre. Se for parar para dizer o que vai acontecer no mundo quando, infelizmente, ela vier a ter o seu descanso eterno, vier a falecer, é algo assim que vai ser noticiado no mundo inteiro, em todos os aviões que tiverem viagens, pronunciamento oficial. O filho dela vai ter que voltar imediatamente, a Câmara é convocada dos comuns, o Canadá, que ela pode intervir no Canadá também, vai também focar nisso. Canadá? Ela tem esse poder moderador no Canadá. É muito grande o poder dela, só que ela não usa esse poder. Aí se a gente for parar para analisar a democracia, o jeito brasileiro é o jeito certo, o jeito do Reino Unido, porque lá eles votam nos parlamentares, no parlamento, e aí eles decidem o primeiro-ministro. Eles não votam diretamente em quem vai governar. O parlamento, se fosse comparar com o Brasil, seria tipo os... Como é que fala? Os vereadores? Tipo isso? Mais ou menos. São 3 esferas o parlamento, que é o legislativo. O parlamento é legislativo que fazem as leis. Por que parlamento? Porque vem da expressão parla, de falar. E eles têm a liberdade de falar. Eles têm que falar. Aqui no Brasil, o parlamento é o municipal, a Câmara Municipal, os parlamentos estaduais, que são a Assembleias Legislativa,
A Câmara dos Deputados, que temos 503 deputados, e o Senado Federal, temos 81 senadores, 3 por estado. E aí eles parlam, têm a liberdade para parlar, para falar o que quiserem e para fazer as leis. Porque quando eles vão aprovar uma lei, votar um veto, se mantém o veto do presidente, do governador, do prefeito, eles têm que justificar. Olha, eu estou votando para tirar esse veto por causa disso, disso, disso. Estou votando para manutenção do veto disso, disso, disso. Sobre essa lei, eu concordo por causa disso e disso, disso. Sobre isso, isso, isso. Por isso que é parlamento, porque eles parlam, eles dão a opinião deles, por que eles estão votando, os líderes, os partidos, os políticos, enfim. E lá no Reino Unido, o parlamento é a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Comuns, que tem um poder menor, assim, que é uma importância menor. E lá é por distrito, é por bairros, basicamente assim. Elege cada um o seu deputado. E aqui no Brasil já é outra esfera. Mas quem faz as leis é sempre o poder legislativo, que é o parlamento. Quando vocês ouvirem, o parlamento é quem faz as leis, é o legislativo, é quem parla. Parlamento britânico é quem faz as leis. Parlamento italiano, parlamento americano, Câmara e o Senado. Parlamento brasileiro, Câmara e o Senado. Entendeu? E aí, se a gente for pegar na democracia, há várias formas de organizar uma sociedade. Ou então, será que vai ter um outro mecanismo onde as pessoas não votem mais? Será que isso é possível? Será que vamos conseguir? Ou então, mantendo a democracia... As pessoas não votem mais? Porque o Pondé, pelo jeito, ele já escreveu em livros que ele acha que o ser humano vai criar algo melhor que a democracia e vai O superá-la. que será, professor, que ele está pensando que a gente vai criar? Talvez uma sociedade onde as leis sejam absolutas, não se pode mudar, leis como cláusula pétrea que não se mude, e aí concurso público talvez, provas, uma pessoa só pode ocupar uma vez um cargo no legislativo, um cargo no executivo, sem direito à reeleição, por exemplo, questões econômicas que não podem ser mudadas. Mas e aí como é que faz, por exemplo, na economia, sendo que a gente tem diversas opiniões, diversas maneiras de chegar à sociedade? Aí Pois é. entra a maioria de pessoas marxistas. Aí eles vão seguir o que o Marx fala. E depois troca e segue o que, sei lá, a escola keynesiana. Eu acho que eu devia escolher escolher um fixo, que aí não tem essa coisa de mudar e tal. Mas qual modelo fixo que a gente vai escolher? É um outro embate. Quem vai escolher? As pessoas? E se lá na professor, frente... devia ser a população, não é? A população faz sentido a que população mora, escolher. que trabalha na sociedade e tal. Escolher a maneira que quer que o governo seja estilo americano, seja estilo países nórdicos, por exemplo, mas aí vai ter que decidir, vai copiar tudo? Não vai copiar? Porque se fala em países nórdicos que têm melhor qualidade de vida, beleza, eles têm democracia, transparência, são os países mais democráticos do mundo, a Noruega é o primeiro, só que lá é o seguinte, o governo não gasta muito consigo, os políticos não têm benefícios. Eu sei, professor. Eu acompanho bastante a Noruega porque eu gosto do país. Eu acho que é um país da hora para viver e tal. Mas, e é verdade, lá o político não ganha direito. O dinheiro é literalmente tudo para a população. Para a população. Cobram muitos impostos, mas é para a população. Só que lá tem outra... Então, o custo de vida lá é alto, porque o imposto é muito caro, mas em compensação você tem muitas coisas boas no país. Exatamente, que o governo cobra muitos impostos e ele vai redistribuir, não vai pegar consigo. Só que lá também não tem CLT, lá não tem carteira de trabalho. Lá não tem uma lei que obriga a pagar o salário mínimo, uma lei que tem um direito para a mulher ficar afastada e não ser demitida. Lá não tem nada disso. Só que a sociedade se organizou bem. Na Suécia não foi adotado o lockdown. E nos casos de coronavírus não subiram. A população, por exemplo, não saiu às ruas. Então, vamos copiar eles? Será que se a gente copiar esses países nórdicos, não tendo salário mínimo, não tendo esses benefícios, FGTS, etc., os professor, mas se vão não pagar ter salário certinho? mínimo, quer dizer que, tipo assim, o cara pode pagar para um trabalhador o preço que ele quiser? Pode. Só que nesses países eles não pagam mal, eles pagam bem. Então, aqui no Brasil, a gente... o brasileiro do jeito que é... Na Suécia eles não adotaram lockdown e funcionou, porque a população se conscientizou.
E aí? Hum. Será que a gente vai... Aí a gente copia tudo do país Professor, nórdico? mas eu acho que o povo brasileiro não é um país assim que, tipo, se conscientiza. Eu não acho. Eu realmente acho que não é. Analisando a questão do lockdown. Aqui foi adotado, os casos subiram. Lá não foram e não subiram. Aí você fala, pô, mas você analisa. Eu acho que é mais culpa do povo. Eu acho que, com todo respeito à população brasileira, eu me incluindo, claro, fazendo uma crítica geral a todos, mas lá o povo não saiu às ruas, não fez festa, não fez baile, não ficou fazendo evento, etc. Se conscientizou, saiu só para o necessário e aí conseguiram controlar a situação. Já que no Brasil, enfim, na própria Argentina, botou um lockdown rigoroso e os casos subiram. Pô, não é que uma crítica ao lockdown, mas será que numa análise a respeito da conscientização e do povo, um estudo social em relação às pessoas, de repente se alguém tiver algum conhecido lá, analisar, conversar, ver se o próprio povo se conscientizou, pode ser que tenha sido isso. Ainda mais onde nesses países não tem uma lei que paga um salário mínimo, que obriga a ter FGTS, seguro-desemprego, isso e aquilo, como tem no Brasil, e lá todo mundo ganha bem. Lá ninguém paga Nossa, pouco. professor, mas lá não tem seguro-desemprego? Nada, esses benefícios que a gente tem lá não existe. Lá não precisa, eles pagam bem. Caraca, nossa. Esses países primeiro eles enriqueceram, aí começaram a cobrar mais impostos para dar serviço à população, reduziram seus gastos e não tem essa obrigatoriedade. Não tem. Ninguém é obrigado a dar um salário mínimo. O empresário pode pagar quanto que quer. Só que não paga pouco, pagam bastante. Tanto que a qualidade de vida é alta, porque o que você recebe é o suficiente para viver. A Noruega é o país com maior IDH, não é? É a Maior IDH do Noruega. mundo. A Noruega. E entre os 10 primeiros está a Finlândia, está a Dinamarca, está a Suíça. São países ali próximos que têm a melhor qualidade de vida, mesmo não tendo esses benefícios. E aí? Pois é. É a questão do fato, se você tira esse benefício, vai melhorar? É a população? Aí dá para ser feita uma análise do estudo da sociedade, também para estudar em sociologia. Ou então nós vamos copiar os americanos. Só que os americanos não têm SUS. E aí? Ah, não, professor, começa não. Começa não. Não vamos querer copiar os americanos que vai dar bosta. Vai dar merda. Vamos contar voto no papelzinho? E aí? Ixi, nossa. Então, é complicado se a gente... já tem contagem errada em urla, imagina voto no papelzinho. papel. Vai saber se não, de repente amanhã depois o Trump venceu. Eu não descarto essa hipótese. Eu não descarto, eu não ficaria surpreso. Se volta com papel, tudo pode ter acontecido. Mas, enfim, é complicado a gente pensar superar a democracia ou tirar a democracia. Ou então, que mecanismos a gente pode fazer para melhorar a democracia? Meios de regulamentação, meios de controle, de limitação dos poderes. Olhar para o mundo inteiro e ver o que o mundo faz que dá certo no mundo e talvez aqui no Brasil não dê certo, por exemplo. É complexo para a gente questionar, se debater, pensar, e a gente vai ver bastante isso em sociologia e também muito em geografia. É que não vai dar tempo de eu mostrar o que cai em geografia do primeiro ano, mas amanhã eu mostro para vocês alguns assuntos para a gente ir fazendo um bate-bola rapidinho sobre o que vai cair um pouquinho mais para o final do ano em geografia do primeiro ano. Beleza? Gostaram da aula de hoje? Tiveram alguma dúvida? Muito boa, como sempre, né, muito professor? boa, Suas aulas são as muito melhores aulas. interessante. Muito boa. Obrigado. Sim, professor. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Tenha uma ótima quarta-feira. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Tchau, tchau. Obrigado.